tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos sobre essa linda vida que a gente tem. Estou direto dos estúdios da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7, hoje com uma especialista, uma doutora que estreia aqui no nosso programa, ela que compõe o time do grupo dos psicólogos, somos católicos, aqui da nossa Arquidiocese do Rio. O grupo se reúne uma vez ao mês sobre a bênção e coordenação do nosso querido pai, diretor espiritual do grupo, que é Dom Antônio Augusto, que nos ouve agora. Ele nos acompanha nessa formação, nesse caminho que é psicologia e fé. Então, se você tiver interesse, é só nos seguir lá no Instagram, tomar conhecimento das datas das nossas reuniões e vir. É gratuito? Sim, é gratuito. Venha nos conhecer, porque vai sair daqui querendo voltar, eu garanto. Então, eu estou com a doutora Ana Maria Carvalho, ela que é da paróquia Santo Afonso, no bairro da Tijuca, aqui pertinho, compõe o grupo de psicólogos, plural de psicólogos da Arquirio, da nossa arquidiocese, e vem hoje, aceitou o nosso convite para responder, refletir, propor reflexões sobre o tema a arte como um instrumento de intervenção e ajuda na saúde mental. Você já pensou sobre isso? Ela, que é especialista, vai começar agora a responder e a dar a nossa boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, os funcionários aqui da rádio. É uma alegria ter você aqui, colegas. Viu? Muito obrada. Você pode se apresentar um pouquinho? O que você faz, seu CRP? O meu CRP é 05, né, na região Rio de Janeiro, embora eu tenha me formado em São Paulo, me formei em 1980. Sim. E o meu CRP é 5474. E eu vim para o Rio de Janeiro porque fui selecionada em São Paulo para vir trabalhar na área de recursos humanos das lojas americanas. Sim. Depois de uns 3 anos aqui, vim sozinha para o Rio, eu me casei, tive 3 filhos. Como não tenho parentes aqui, ficava difícil trabalhar na área de empresarial. Aí eu passei a trabalhar na área clínica, fiz curso no INPUB, de saúde mental da infância e adolescência, e outros cursos também, Gestalt, formação em TCC, e continuo trabalhando, né, na área clínica. E me utilizo muito da arte nos meus atendimentos. Você é arteterapeuta também? Eu sou arteterapeuta, porque eu utilizo, embora exista um sindicato, né, de arte-terapia, mas eu sou arteterapeuta por tudo que eu aprendi e porque eu utilizo o que eu aprendi desde criança, em termos de arte, pelo que eu estudei. Sim, claro. Da arte sendo utilizada na área de psicoterapia. Então, embora não esteja associada ao sindicato dos arteterapeutas, eu me considero uma arteterapeuta. Certamente. E a gente sabe que a arte encena a vida, né? E a arte, gente, para muitos que estejam aí se perguntando, afinal, o que é arte?
não é só pintura. A arte é expressão estética. A arte está na música, a arte está no filme. A arte, ela nos envolve. E a doutora Ana Maria Carvalho, ela vai falar muito mais ainda. Afinal, doutora Ana, o que é arte? Bom, a arte alivia a vida, né? Ela torna a vida mais agradável, mais fácil de ser vivida. Né? Ela é a produção de formas, objetos, obras que expressam ideias, sentimentos, um ideal estético como a beleza e a harmonia. Né? Sim. Agora, com relação a essa beleza e harmonia, isso está algo muito relativo, porque um determinado grupo, um determinado país pode produzir algo que para pessoas de um outro país, de uma outra civilização, aquilo não represente beleza, mas para quem produziu, representa. Né? A dança dos índios pode não ser bonita para outros grupos, mas para eles é o que eles têm de bonito. A música também. E em relação à definição de arte, que eu estava pesquisando no Google, nos dicionários, que agora o Google é o nosso Aurélio de hoje em dia, né? Fala lá que a arte seria uma produção consciente. Com relação a esse consciente, eu tenho restrições. Por quê? Porque a doutora Anísia da Silveira, quando começou a trabalhar com arte, com os pacientes que estavam lá largados, jogados no hospital Pedro II, né? E estava assim, no estado quase que de despersonalização. Sim. Porque eles simplesmente não recebiam. O tratamento que eles recebiam era o quê? Era medicação, que naquela época a medicação era muito restrita, né? Não existia assim, essa variedade que existe hoje, então dopavam os coitados, não tinham atividades de lazer, não faziam nada, eles estavam assim, se despersonalizando. E ela ficou assim, assustada com aquela situação, falou, não, vamos mudar essa realidade, não pode. Não pode. Ela era uma senhorinha, né? Uma pequenininha, uma mulher assim de muita coragem, porque era só ela e o resto, todos os médicos, tudo homem. Foi a primeira médica, né? Sim. A primeira mulher psiquiatra no Brasil. Então o que ela fez? Ela teve a ideia de comprar material de arte, muito pincel, muita tinta, e espalhou lá pelo hospital. E o que aconteceu? A quase totalidade se interessou por aquele material e começou a produzir. Começou a produzir, começou a utilizar, e aquilo, os médicos foram percebendo que aquela produção ia se esmerando cada vez mais e que dizia muito sobre cada paciente. E através daquela produção deles, se podia até avaliar o progresso deles, o progresso pela produção artística. Então foi uma ideia genial. Eu acho que talvez daí é que surgiu a ideia de toda a clínica de saúde mental ter o setor de terapia ocupacional, né? Sim. Que não é só de pintura, na terapia ocupacional tem outras atividades, porque às vezes a pessoa não se identifica com a pintura, mas gosta de fazer uma escultura, trabalhar com cerâmica, escrever, fazer escultura, né? Música, a arte é muito ampla, né? Muito ampla.
Então, a questão aí da beleza, de estar consciente, porque no estado que eles estavam, quando a Anísio da Silveira lançou lá aquele material à disposição deles, eles não estavam muito conscientes do que estavam fazendo, porque, coitados, eles eram praticamente dopados de tanto remédio. Eles pegaram, tudo para eles era novidade, porque era tudo tão monótono, não faziam nada, não tinha lazer, não tinha nada. Aí, de repente, eles viram um monte de cor, e existe algo mais estimulante do que você ver um monte de cores na sua frente, pincel e tela. Aí começaram a fazer, né, do jeito deles. E isso certamente ajudou muito para que eles começassem a se organizar internamente, né? Foi um instrumento talvez não de cura total, porque já estavam muito comprometidos, mas que certamente produziu uma evolução no psiquismo deles e na saúde, né? Sim, sim. E como a doutora Ana Maria bem coloca, né, com muita propriedade, leveza, em outras palavras, quero complementar dizendo que a arte é uma expressão criativa e estética de ideias e de principalmente emoções. Né? À medida que a gente escreve, à medida que a gente pinta, o que a gente está colocando ali? Nós estamos traduzindo aquilo que a gente sente, as nossas emoções, num espaço, seja ele a escrita, seja ele uma pintura, seja a música, né? A música. Como que a música fala com a gente, né? Música que nos dá sentido de viver, né? Músicas que às vezes nos remete ao que nós chamamos de saudade. Saudade, tem uma música que eu lembro da minha mãe, que já faleceu, está lá no céu, então ela cantarolava tanto, e toda vez que eu escuto esta música, vem aquela saudade. Então a música também é arte. Ela evoca lembranças, né? Sim, e que mexe com as nossas emoções. Outra pergunta. Doutora Ana, como a arte pode ser aplicada em pacientes que apresentam necessidades de melhorar sua saúde mental? A arte pode ser aplicada no caso de pacientes que estão internados, existe o setor de terapia ocupacional, né? Então, aquelas pessoas são preparadas para oferecer ao paciente as possibilidades que eles têm ali para produzir algo de artístico, né? Então, tem possibilidade de pintar, de fazer um bordado, instrumentos musicais, às vezes tem piano, às vezes tem um violão, até uma coisa menor, um pandeiro, uma gaita. Isso depende da instituição, né? E quando eles estão, isso falando em termos de uma clínica, né? Nesse caso, a própria socialização deles, o contato com o terapeuta ocupacional, e pode até também ter a supervisão de um psicólogo, eles vão sentindo prazer em produzir. Eles muitas vezes nunca tiveram oportunidade na vida de saber o que é a arte. De repente, o talento já mora dentro deles, já nasceram com aquele talento, mas nunca foi apresentada a oportunidade. Né? Tem criança que, não, dependendo do lugar, não conhece nem lápis de cor. Mas se você der lápis de cor para uma criança, eu acredito que com um ano ela já começa a pintar. Mas é porque você deu lápis de cor para ela, né? Assim como a massinha. Então, esses pacientes, eles sentem aquele desejo
a grande maioria, de explorar aqueles insumos, aquela matéria-prima que é oferecida para eles criarem. E aí brota o desejo de pôr para fora os sentimentos, sentimentos esses que por palavras muitas vezes não conseguem expressar. Perfeito, doutora Ana. Então, gente, eu sempre digo isso, o programa Viver Bem, ele é tão gostoso de se ouvir, que leva o tempo a passar rápido demais. Então, verdade. Já passamos 15 minutos do nosso, é o primeiro bloco, mas aguardem aí, é 1 minutinho que faremos de intervalo e já voltaremos com a doutora Ana Maria Carvalho para o segundo bloco do programa Viver Bem. Eu disse 1 minutinho. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, que estou aqui com vocês todos os domingos, das 14 às 15 horas, com o nosso programa Viver Bem, e que você, amado ouvinte, nos ajuda nessa nossa existência, nessa nossa caminhada, porque vocês estão sempre participando, sugerindo profissionais, sugerindo temas, e é isso que a gente precisa, este acolhimento, esta parceria. E eu quero convidar a todos vocês, ouvintes da Rádio Catedral, a continuar contribuindo com a gente, sugerindo temas. Basta escrever no nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a produção está sempre ligadinha para trazer esses novos temas. E eu estou com a doutora Ana Maria Carvalho, ela que é psicóloga clínica, ela que também bebe da logoterapia, ainda há pouco estávamos conversando, mas ela é especialista em arte terapia, e compõe o time do grupo plural de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio. Ah, você quer saber o que ela está... Você chegou agora, né? Então, o tema que a doutora Ana está abordando é a arte como instrumento de intervenção e ajuda na saúde mental. Que tema bacana. E a doutora Ana quer complementar a pergunta que foi feita no primeiro bloco, que é a seguinte: como a arte pode ser aplicada a pacientes que apresentam necessidades de melhorar a sua saúde mental? Doutora Ana? Então, eu falei a respeito da arte em instituição hospitalar, né? Casos de saúde mental. Sim. Mas em consultório, o terapeuta que trabalha com arte, ele tem lá material, tem insumos para oferecer para o paciente. Então, no caso de pacientes, por exemplo, adolescentes ou crianças, pessoas muito fechadas, porque às vezes a pessoa vai fazer uma das situações mais terríveis que existe para o psicoterapeuta, é um paciente procurar psicoterapia e ficar calado. Não existe nada mais angustiante do que o paciente que não fala. Verdade. E aí ele se vê, você deixa a amostra tudo aquilo, né? E ele vai se interessar. Muitas vezes a gente torce, né? Para que ele se interesse por aqueles objetos, aqueles insumos que a gente tem ali. E geralmente o adolescente se interessa muito, porque na maioria das vezes a terapia com adolescente, ela não é procurada pelo adolescente, é pelos pais. Então o adolescente, por natureza, já é meio desconfiado. Sim. Ele é tímido. Verdade. Ele tem medo de se expor, porque ele está numa fase meio que de insegurança, não é nem criança, nem adulto, está ainda pisando em ovos. Né? Aí os pais procuram a psicoterapia, eles no fundo, têm medo de que aquele psicoterapeuta esteja em conluio com os pais.
né? Aí tem medo de falar, de se abrir de uma forma muito direta. Para eles, então, se você pede para eles que façam um cartaz, preencham ali um envelope ou uma folha em branco, expressando com vários materiais, sucata, material reciclável, bolinhas, pedrinhas, tudo que você tiver ali, lápis de cor, lapiseira, tinta, para expressar como é que ele se vê hoje, ou como ele vê o mundo hoje, como ele vê a família dele hoje, ou a escola. Ele vai se sentir mais aliviado e vai provavelmente aproveitar esses materiais para você poder sentir o material que ele está trazendo para você, porque se ele não fala, né, como é que você vai fazer o tratamento com ele? Ou então uma pessoa que sente um vazio muito grande, já se aposentou, ou mesmo que não tenha se aposentado, uma pessoa que não precisa trabalhar, que já nasceu com a vida ganha, né? Aí não tem mais com o que se preocupar, porque a pessoa geralmente que já nasceu assim em berço, nem todas, né? Já nasceu em berço de ouro, nem se vai ter motivação, né? Para aprender alguma coisa. E aí fica sentindo aquele vazio existencial. Você acaba sugerindo para ela o que ela acha que poderia gostar de fazer. E você mostra o que você tem ali. Inclusive, dependendo do que você conhece a respeito dela e da sua percepção sobre aquela pessoa, você pode até oferecer não só que ela faça colagens, pinturas, mas também trabalhos manuais, porque o trabalho manual, ele produz um efeito de relaxamento muito grande e é uma atividade de fluxo, onde a pessoa se concentra, existe uma imersão nessa atividade de fluxo, que é uma atenção concentrada naquilo que está fazendo, concentrada, né, com o objetivo de expressar, sim, né, as próprias emoções. E ela leva a pessoa a um estado de êxtase, de prazer muito grande, de foco, de energia, né? A ponto dela perder a noção do tempo e até esquecer os problemas que levaram ela a procurar o tratamento. Muito interessante. Então, tem isso, não tem pessoas que você avalia o paciente para oferecer. Claro. Porque até mesmo homens praticam atividades manuais. Por exemplo, a pintura é comum um homem praticar a pintura, mas tem homens que fazem tapeçaria. Não tem homem alfaiate, homem costureiro. A tapeçaria não tem nada. É que a nossa cultura, às vezes, divide, né? Aquilo que mulher pode fazer, aquilo que homem pode fazer. Mas eu, que, por exemplo, acompanho o YouTube para os meus trabalhos manuais e para ensinar os trabalhos manuais, tem muitos homens lá que produzem trabalhos manuais e vivem disso, ganham a vida fazendo isso. Então, no consultório, é oferecido para eles. É oferecido. Sim, muito interessante, né? Tanto a pergunta quanto a propriedade da resposta da doutora Ana, respondendo como a arte pode ser aplicada em pacientes que apresentam necessidades de melhorar a saúde mental. Gente, é importante lembrarmos que, como a doutora Ana, em outras palavras, bem colocou, a arte como uma forma de dar expressão, ou dar significado, ou expressar as emoções de nós, pessoas, né? Pacientes,
ela vai, consequentemente, melhorar, sim, a saúde mental. Por quê? Vai liberar o estresse. A doutora Ana fala, como arte-terapeuta, que a arte, ela produz um bem-estar. Então, veja, se há uma pessoa com necessidade de equilibrar a sua saúde mental, quando ela se depara com uma forma de expressar o que ela tem de tensão, de angústia, de ansiedade, é claro que, consequentemente, vai haver redução desse lado de uma emoção negativa e, consequentemente, melhoria no seu bem-estar. E se tiver dúvidas, assim, consulte um especialista, leve, indique, recomende a pessoa para um processo de psicoterapia com um profissional psicólogo e que trabalhe com dessa forma, né? Com a arte também. Tem outra pergunta muito interessante, doutor, e que tem a ver com essa. Doutora Ana, a arte pode ajudar a reduzir quadros de ansiedade? Como? É quase assim, pode ser aproveitada complementando. A doutora já falou do caso de como a Anísia da Silveira trabalhava, uma médica psiquiatra, né? Então, a arte pode ajudar a reduzir quadros de ansiedade? Como? Sim, porque existem mecanismos que o próprio psiquismo desenvolve, mecanismos de defesa, né? A defesa é para manter a integridade do ego, né? Dentro daquele esquema da teoria do Freud, do aparelho psíquico, que é formado pelo ego, superego e id. Então, para manter a saúde do ego, ou seja, a saúde da pessoa, né, o ego desenvolve mecanismos, e um deles é a sublimação. O que é a sublimação? É transformar algo que é ruim em algo bom. Então, a ansiedade, a gente sabe que em excesso ela não é boa. Até um determinado ponto, a ansiedade é motivadora. Mas quando ela aumenta demais, que chega ao ponto de trazer angústia para a pessoa, de deixar ela agitada, perder assim a noção do que deve fazer primeiro e o que deve fazer depois. Ela fica perdida nas suas atividades. Aí a ansiedade já está se tornando mórbida, assim, doentia, né? E a sublimação é a transformação de algo que não é bom em algo bom. Sim. Que pode ser os vários tipos de arte. Pode ser a música, a literatura, as artes plásticas e até mesmo as artes manuais. Porque nem todo mundo tem acesso a tudo que existe, a todos os estilos de arte. Não é todo mundo. Eu, por exemplo, tive acesso, o meu primeiro acesso foi às artes musicais, porque eu morava no interior, e menina do interior, né? Menina do interior tinha que aprender piano, balé, até hoje existe um pouco isso, né? Balé eu não aprendi, não existia na minha cidade. Eu sou de uma cidade que agora se desenvolveu muito, que é Itapetininga, mas naquela época não existia a escola de balé. Então eu comecei a aprender piano e artes manuais, porque as vizinhas iam lá em casa assistir novela, só tinha televisão na minha casa. E eu achei maravilhoso elas fazerem tricô, achei a coisa mais linda do mundo. Então, durante muito tempo, já com 6 anos, eu já comecei a fazer tricô. Depois, mais tarde, depois de 6 anos, eu aprendi a fazer crochê. Depois, entrei no corte e costura, do SESI, né? Não pagava nada. E assim foi crescendo, porque na cidade pequena, você tem mais tempo para tudo.
E a minha mãe tinha esse pensamento de que não se podia ficar sem fazer nada. Lógico, a gente brincava, sobrava tempo para tudo. Em cidade pequena você tem tempo para tudo, porque você não demora para chegar nos lugares. Né? Então a vida permite com que você aprenda de tudo. E no caso da ansiedade, né, que você perguntou, como a arte pode ajudar a reduzir a ansiedade, é através desse processo de que fazendo algum tipo de arte, você se afasta do problema, porque você fica imerso na execução daquela arte e produz o afastamento. Quando você produz o afastamento do problema que está te angustiando, você consegue olhar com outros olhos para o problema. A sua ótica se modifica. Porque se você estiver muito próximo de alguma coisa, até de algo que você vai ler, você não consegue ler. Tem que ter uma distância para você poder observar. Entendo. Né? Então, nesse sentido, a arte ela possibilita o tratamento da ansiedade. Sim, ajuda. Ajuda, é uma técnica, né? É uma técnica Sim. usada na psicoterapia, não é a única técnica, existe a participação do psicoterapeuta conversando com o paciente. Sim. Né? Mais o paciente falando do que o psicoterapeuta, a gente sabe né? disso. Mas, sem dúvida, a arte ajuda muito. Então, gente, a arte, ela ajuda a reduzir quadros de ansiedade, sim. Por quê? Ou a pergunta como? À medida que, claro, o paciente não vai sair de uma sessão de psicoterapia com a aplicação da ferramenta arte, o paciente não sai um artista, porque a arte está presente em cada um de nós. Então, o próprio profissional, ele vai, à medida do desenvolvimento do processo psicoterápico, ele vai identificando qual a arte melhor se aplicará àquele quadro clínico. E, certamente, há, no momento, uma redução da ansiedade através do que nós já falamos aqui, da capacidade que o paciente, no momento em que está desenvolvendo aquela arte, ou recebendo a arte, como a música, ele entra num estado que nós chamamos de relaxamento. E quando ele relaxa, a ansiedade se reduz, o estresse também, a angústia também, e ele entra numa sintonia que nós profissionais chamamos bem-estar. Quem compreendeu então como, que a pergunta tem como a arte pode ajudar a reduzir quadros de ansiedade? É assim, é simples, porque a psicoterapia é o encontro, não de um suposto saber, mas é um encontro existencial entre duas pessoas, o psicólogo, o terapeuta, arte-terapeuta, que aplica a ferramenta, a técnica, a arte, com o paciente, aquele que sofre. Ou seja, a arte é uma técnica a mais que você tem para oferecer no tratamento. Sim, é verdade. Vamos terminar. Gente, o segundo bloco passa muito rápido. Iremos para o último bloco. Fiquem ligados aí, que é 1 minutinho e voltaremos já já. Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. Nesta tarde abençoada, e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral, que é a FM 106.7. Programa Viver Bem, um programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Sempre temos um convidado, uma convidada, na maioria das vezes psicólogos, porque o programa é de psicologia. E hoje nós estamos com uma paroquiana que é lá da paróquia Santo Afonso, no bairro da Tijuca, ela que compõe o time do
grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese, ela que é voluntária em serviços aqui da arquidiocese, e ela que é arteterapeuta e psicóloga clínica. Já sabe quem é, não é mesmo? Doutora Ana Maria Carvalho, que está respondendo sobre a arte como um instrumento de intervenção e ajuda na saúde mental. A ouvinte Sandra Valéria, que é da paróquia São Judas Tadeu, ela pergunta: doutora Ana, de que maneira a psicoterapia, utilizando formas de artes, pode ajudar a dar um novo sentido a um sofrimento? Bem, a arte pode ajudar na superação ou ressignificação do sofrimento, pois o sofrimento é um misto de emoções desagradáveis que não foram compreendidas, aceitas e colocadas para fora, e por isso causam sofrimento. Sim. Então é aquele sofrimento contido. Você não conversou ainda com alguém, você não espairou aquele sofrimento, né? Não conversou o suficiente para desabafar o sofrimento. Quando estamos, por exemplo, com enjoo, com outro tipo de mal-estar orgânico, se faz necessário expelir o que está dentro de nós, causando mal-estar e recuperar o equilíbrio homeostático, né? Porque nós somos o quê? O organismo e o psiquismo. No campo das emoções, acontece o mesmo para se restabelecer o equilíbrio psíquico. Criar produz a sensação de capacidade, autoestima, e permite à pessoa, num estado relaxado e prazeroso, vislumbrar saídas para o sofrimento que está passando. Sim. Se existe um sofrimento, mudar o olhar sobre o mesmo ajuda a pessoa a ressignificar esse sofrimento. É um novo olhar que você desenvolve, né? A partir da autoestima e da força que a criação artística permite. Se eu não posso ajudar uma situação, eu é que preciso mudar a maneira de ver esse sofrimento e mudar algo em mim mesmo. Sim, palavras de Viktor Frankl, né? Que é um dos princípios que a logoterapia tem, né? Se eu não posso mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesma, mudar o meu olhar sobre aquilo para poder suportar, conviver com aquele sofrimento. Porque banir não tem jeito, não tem como banir. O prazer de ter criado algo considerado belo estimula o organismo. E a produção de hormônios do bem, né? Que nós sabemos que tem os hormônios que causam prazer. Então, é dessa maneira que o sofrimento é superado através da arte, porque a arte traz otimismo, traz autoestima, traz um novo olhar para a vida. Um olhar Sim. de mais otimismo, né? Que possibilita você ressignificar aquele sofrimento. É muito interessante, né? Quando fala dar um novo sentido ao sofrimento, nós pensamos que o sofrimento ele não acaba. A pessoa sofreu, mas dar um novo sentido, olhar de outra forma. A arte, ela é um caminho. A arte nos possibilita, à medida que temos um bem-estar, ela vai nos possibilitar a desconstruir pensamentos, por exemplo, aqueles pensamentos intrusivos sobre determinado sofrimento. Imagine-se cantando uma música que você gosta. Enquanto cantamos, nós nos embalamos, aquece o coração. Aquece. Então, pensar desta forma também, né? Dança, teatro, a escrita,
E essa frase que a doutora Ana Maria Carvalho trouxe, de Viktor Frankl, ele realmente nos aponta isso. Nós trabalhamos terapeuticamente em nossos consultórios, que se não somos capazes de mudar uma situação, nós podemos ainda decidir como olhar esta situação. Então, o sofrimento nos traz a capacidade de nos tornarmos pessoas mais fortes, olhar o que é positivo sobre uma situação negativa. Não é isso, doutora? Exatamente, doutora Sônia. Aqui, outra ouvinte, Jane Tristão, ela pergunta, poderia citar então um exemplo onde a arte foi aplicada com êxito, talvez um caso clínico, doutora? Sim, eu tenho um caso clínico muito interessante com uma paciente autista que também tem uma certa deficiência intelectual, ela tem 11 ou 12 anos. Quando ela chegou, eu atendo ela de forma voluntária. Quando ela chegou, ela não me abraçava, não beijava, olhava de canto, chegava sempre com a avó, né? A avó super dedicada. E eu comecei a ensinar ela a pintar primeiro com lápis, depois com guache, aquarela, menos tinta a óleo, porque a tinta a óleo tem um cheiro muito forte, tem que usar removedor, uma coisa que pode dar alergia, né? E ela começou a pintar, e a avó colocava os quadros na casa, né? E eu conversava muito com ela, e quando ela errava, a gente acabava dando risada, às vezes eu errava e ria também. E o riso do próprio erro, segundo o Viktor Frankl também, é uma técnica de você superar aquele aborrecimento de ter errado, né? Você ri, você descontrai, você relaxa, você recomeça. O erro não deve te derrotar. Pelo contrário, você, quando consegue rir do erro, você sobrepuja, você continua. E essa menina, que o nome dela não é Maria, né? É um nome fictício. Ela começou, cada vez que chegava, a se aproximar mais de mim, a olhar nos meus olhos. Depois de um certo tempo, de uns 6 meses, assim, ela começou a dar um leve abraço. E um beijo, assim, de faz de conta. Aquele beijo que eu acho até o beijo ideal, porque assim você não encosta muito na pessoa, né? O beijo, aquele beijinho que a gente só encosta no rosto, assim. Ela começou até a me beijar, né? E ri mais, já está pronunciando palavras, entendeu? Enquanto eu estou ensinando, coisa que ela não fazia. Então eu estou sentindo um progresso nessa menina que, olha, é uma menina que tem problemas, ela é autista e deficiente intelectual. Imagine então se fosse uma pessoa sem esses problemas. Quanto de progresso não ia fazer? Sim, verdade. Né? E qual é a função terapêutica? Estamos falando da arte, da forma como o caso clínico aí, né, que assim achei excelente, uma jovem que já chegou com esse diagnóstico, mas com utilizando-se da profissional, né, a profissional, a doutora, utilizando-se da ferramenta da arte, mexeu tanto com as emoções que ela já se permite o contato do afetivo, de expressar, né? E aí vem essa pergunta, qual é essa função terapêutica da arte? É fazer conexão? A arte, ela consegue mexer com a subjetividade do paciente. Sim. Então, aquilo que ele não consegue expressar por palavras, porque a palavra no tratamento psicoterápico é o principal instrumento que a gente tem. Sim, verdade. É a palavra.
Mas o problema é que tem pacientes que não verbalizam muito pouco. Então, como é que você vai ter acesso ao conteúdo dele, ao que se passa com ele? A arte é a maneira como ele vai ter de, dentro do consultório, poder se mostrar. E no caso do artesanato, né, que é uma forma de arte, é uma forma de arte o artesanato. Ele vai poder, além do consultório, na casa dele, continuar fazendo aquela arte que traz relaxamento, que traz afastamento do problema, né? Então, é por isso que eu considero o artesanato importante, porque ele aprende no consultório, ou no caso da clínica, né? Mas ele continua na casa dele. Entendo. Em determinados casos, como no grupo de mulheres carentes que eu atendo na catedral, além delas ficarem felicíssimas durante a aula de artesanato, antigamente o grupo era de 10, agora com o artesanato o grupo está em 20, faltou agulha ontem, e para aquelas que faltaram agulha, elas foram acompanhando aquelas que estavam fazendo. O que elas vão fazer com isso? Por isso que eu achava importante, porque elas eram muito ligadas só em celular. E celular a gente sabe que vem coisa boa, mas vem muito lixo, né? Vem muito lixo que a gente deleta, porque não é. Aí, sim, é verdade. Elas agora vão poder produzir e vender. Entendo. É um trabalho que a doutora Ana faz. Ela mencionou rapidamente assim, não foi ontem, que para ela é tão viva nesse, porque ontem foi sábado, então ela está presente com tanto amor nessa missão, que ela dispersou, não esqueceu. E eu estou aqui, como eu a conheço, né, sei o quanto essa missão é uma missão de amor na vida da doutora Ana Maria Carvalho. Tem outras perguntas chegando, mas que pena, o programa terminou e ela já recebe o convite da nossa equipe aqui da Rádio Catedral para retornar ao programa em breve e poder complementar com mais arte e leveza, viu, doutora Ana? Fico muito obrigada. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Sim, é um trabalho que contato. Me realiza muito, sim. E uma mensagem aos nossos ouvintes. Meu contato é 971689639. Perfeito. Tem alguma mensagem? Sim. Eu acho que a arte torna a vida mais leve e que os pais deveriam oferecer desde muito cedo material, oportunidade para que os filhos aprendam arte. Aprendam arte, porque isso só vai favorecê-los. Pode ser na música, qualquer setor da arte, qualquer especialidade. Porque às vezes a pessoa tem o talento, e o talento a gente sabe que nasce, né? É verdade. Tá na pessoa, muito obrigada, doutora Ana. E estamos encerrando o programa com essa belíssima participação, e eu quero deixar o nosso contato, Clínica Vitor Frank, 21 995066463, e dizer que a arte nos promove bem-estar, leveza, sorriso. O sorriso emite luz, propaga alegria e nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.